A forma como você fala pode ser o detalhe que faz um cliente dizer sim ou não na hora da negociação. Muita gente acredita que vender é só apresentar o produto e falar das vantagens, mas a verdade é que a oratória é sua arma secreta. Oratória para negociação não é sobre falar bonito ou decorar frases prontas, é sobre usar a comunicação de um jeito estratégico, transmitindo confiança, criando conexão e conduzindo a conversa de forma natural até o seu fechamento. Meu nome é Julia Moreno, sou especialista em comunicação internacional e oratória e vim te mostrar o caminho para ser um excelente comunicador. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o like, aproveita e se inscreve que toda semana tem conteúdo novo no canal. Só que atenção, aqui a gente vai falar de hábitos de comunicação de brasileiros. A nossa forma de interagir é muito mais aberta e pessoal, e isso influencia diretamente as negociações. Por isso, tenha cuidado com dicas e livros importados. Cada país tem seus próprios códigos culturais, e o que funciona lá fora pode não fazer sentido pra gente. A linguagem corporal e a comunicação não verbal. Primeiro de tudo, é a forma como você se apresenta. As palavras são super importantes, mas a linguagem corporal frequentemente diz mais do que é falado. Para a postura, é importante transmitir confiança. Braços cruzados, movimentos excessivos ou até o corpo curvado transmitem insegurança. O ideal é manter firmeza, mas sem a rigidez, com gestos naturais que reforcem a fala ao invés de distrair. Quando você fala de algo que realmente tem valor, gesticular de forma espontânea pode mostrar a sua convicção. E o contato visual é indispensável. Ele demonstra a atenção, a confiança, a presença real na negociação. Então nada de olhar para os lados, para cima, para baixo, foca apenas no cliente. Escutativa. O que seu cliente está realmente dizendo? A escutativa é uma das habilidades mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas nas negociações. Entender a real necessidade do outro lado é tão importante quanto apresentar a sua proposta. Tente ser mais interessado do que interessante. Se você não sabe o que o cliente precisa, você não pode fornecer uma solução. E é aí que você entra. E aqui vão algumas dicas que podem te ajudar. Demonstre empatia. Responda de forma que o cliente saiba que você entende e se importa com a preocupação dele. Como, por exemplo, eu entendo que o preço é uma preocupação, e muitos de nossos clientes também se sentiram assim no início. Resuma o que foi dito. Uma técnica útil para demonstrar que você está ouvindo é fazer um resumo do que o cliente acabou de te falar. Isso ajuda a reforçar que você entendeu e abre espaço para mais detalhes. E observe as palavras-chave. Sempre preste atenção no que o cliente está realmente falando e faça perguntas abertas, tentando entender como você pode ajudar. Por exemplo, quais problemas você gostaria de resolver com esse serviço? O poder das perguntas. Isso é importante. Faça as perguntas e fique quieto. Eu já cansei de negociar com quem ficou com tanta ânsia de falar que mal deixava o outro entrar na conversa. Vomitava todo o script de uma vez e não deixava nem a outra pessoa entender o que ele estava falando, quanto mais poder dizer o ponto dele. Ou também travar e não falar nada, esperar só que o outro falasse tudo. Tudo se resume a fazer as perguntas certas. As perguntas são as ferramentas para direcionar enquanto a gente mantém o controle da conversa de uma maneira sutil. Se você realmente se interessa pela pessoa e faz as perguntas certas, consegue descobrir se pode ou não resolver o problema dela. Se uma pessoa aparece todas as vezes comprando a resistência de um chuveiro que vive queimando, não seria melhor descobrir o porquê o chuveiro dela fica queimando e consertar esse problema de uma vez? Então, uma outra dica importante é seja expert no que você está oferecendo, para poder finalmente fazer as perguntas certas. Tipos de perguntas que podem te ajudar. As perguntas abertas que estimulam o cliente a fornecer respostas mais detalhadas. Quais são os principais desafios que você enfrenta nesse momento? As perguntas fechadas são mais diretas e úteis para confirmar informações específicas. Você prefere a versão mais compacta do produto ou a versão completa? As perguntas de direcionamento são perguntas para manter o cliente focado na solução. Como você acha que esse problema poderia ser resolvido por um produto como o nosso? Aprenda a entender as motivações de compra do cliente e não apenas foque nas características e benefícios do que você oferece. Como lidar com objeções? Agora, objeções são inevitáveis. Elas não significam rejeição, mas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Não encare objeções como rejeição. O erro comum é enxergar questionamentos como sinal de perda, quando na verdade são oportunidades de reforçar o valor do que você oferece. Aqui vão algumas dicas de como lidar com elas. Primeiro, reconheça a objeção. Isso mostra que você está ouvindo e respeitando a preocupação do cliente. Entenda que você está preocupado com o preço. Em seguida, concorde com a objeção, mas de
de uma forma sutil. Sim, é um investimento significativo. Depois, mostre como o benefício do que você oferece pode superar a objeção. Mas se você considerar os custos que você vai economizar a longo prazo, verá que esse investimento compensa. Nem toda objeção terá uma resposta imediata, e tá tudo bem. Nesse caso, entenda e reforce os pontos de interesse e vantagens, mas não force. Insistir demais pode ter o efeito contrário. Pressionar demais só fecha as portas. Storytelling, a arte de contar histórias. Tá, então como é que o storytelling ajuda nas vendas? Uma boa história transforma dados em significado e ajuda o interlocutor a enxergar na prática o impacto da sua proposta. O segredo está em 3 pontos. Usar exemplos reais de clientes que já usaram o seu produto e tiveram resultados positivos, porque isso gera credibilidade e confiança. Focar nas emoções ao contar a história, mostrando o que mudou para os clientes ou parceiros após a decisão. E destacar benefícios concretos, ligando emoção ao resultado prático. Uma história bem contada não vende só uma solução, ela cria a sensação de que a decisão foi correta. As pessoas adoram o sentimento de negócio bem feito, principalmente quando o resultado é vantagem a favor delas. O fechamento, como concluir a venda. O fechamento de vendas é a parte final e muitas vezes a mais difícil do processo. Muitas vezes a negociação só precisa daquele empurrãozinho final. Aqui vão algumas estratégias de fechamento para te ajudar. Fechamento direto. Esclareça o próximo passo de forma objetiva. Podemos avançar com um acordo nesse formato? Fechamento alternativo. Ofereça escolhas que já direcionam para a decisão. Você prefere iniciar com o piloto ou avançar para a implementação completa? E o fechamento por escassez. Crie um senso de urgência, usando limitações de tempo ou recursos, mas sempre de forma transparente e baseada em fatos. Lembrando que cada cliente é diferente, alguns ficam interessados pelo senso de urgência e outros se afastam. É importante conhecer um pouco do seu cliente e de como ele faz negócios, para que você possa ofertar a melhor maneira para ele. O segredo é sempre se adaptar. Como você termina a interação também faz toda a diferença. Se o cliente quer um tempo para pensar, às vezes vale a pena dar esse tempo, principalmente mantendo abertura para ele voltar. Algo como, vamos fazer o seguinte, eu ainda tenho algumas unidades. Se quiser, eu fico de olho e qualquer coisa eu te aviso. E como construir credibilidade com o seu cliente? A credibilidade é o pilar central de qualquer negociação. Sem ela, nem o melhor argumento ou proposta terá peso. Construir uma credibilidade exige transparência, consistência e provas concretas. Para isso, a dica é: seja transparente, nunca prometa algo que não possa cumprir, pois caso prometa e não cumpra, a sua imagem está manchada. Se você não consegue resolver o problema, mas sabe da solução, não tenha medo de apontar o caminho certo. Isso gera credibilidade e pode fechar outro negócio futuramente. Mostre depoimentos ou histórias de clientes satisfeitos e ofereça garantias ou uma política de devolução sem complicação. Isso reduz o risco percebido e aumenta a confiança. E a confiança se constrói ao longo de toda a interação. A coerência entre postura, palavras e ações é o que faz parceiros e clientes se sentirem seguros e inclinados a dizer sim no final. Dominar a oratória em negociações vai muito além de apresentar uma proposta. É sobre se conectar, compreender as prioridades estratégicas e usar a comunicação de forma planejada, construindo confiança e autoridade ao longo do processo. Essa abordagem não só facilita acordos, mas também fortalece relacionamentos duradouros e parcerias estratégicas que trazem resultados consistentes ao longo prazo. Lembre-se, negociações não são apenas transações, elas são oportunidades de criar valor mútuo, consolidar confiança e gerar um impacto real para todas as partes envolvidas. Espero que tenham gostado dessas dicas e foquem sempre em serem genuínos, abertos e respeitando sempre seu estilo próprio de se comunicar. Até a próxima!